Olá, meu amigo, minha amiga sintonizada na TV Mon HD, canal 6 da NET e plataformas digitais. Está começando mais um programa Expandindo a Consciência para o Despertar do Ser. Eu sou o Alexandre. E eu sou a Juliana. É um prazer tê-los mais uma vez aqui nos acompanhando em mais um programa, agradecendo também o apoio dos nossos patrocinadores. Então, o nosso tema de hoje, Ju, é sobre o apego e o desapego. É um tema bem amplo que a gente pode tratar basicamente, porque duraria horas esse tema para nós, né? Sobre três aspectos, né? Dentro do tempo que nós temos, né? Esta questão do apego e do desapego nos âmbitos material, espiritual e por que não colocar também na parte holística das nossas terapias, né? Francamente, né, Alexandre, quando a gente fala em apego, né, a coisa parece mais leve. Mas quando tu fala em desapego, chega a dar uma dorzinha, um calafrio dentro da gente, porque se manter apegado é muito fácil, mas desapegar-se, eis a questão. Com certeza. E quando falamos, por exemplo, dessa questão do apego e desapego, que dá o calafrio, no sentido material, né? Quando a gente tem que se desfazer de alguma coisa, né? Normalmente, e na maioria das vezes, sem julgamento, mas uma análise aqui, quando a gente se desfaz do supérfluo, é uma coisa mais fácil. Às vezes aquela coisa desgastada, que nós não usamos mais, né? Que a gente tem que renovar, comprar novo, é mais fácil de desapegar, né? Agora, se a gente vai para um lado, que é uma coisa mais que a gente usa no dia a dia, né? Que não é tão supérfluo assim, é mais necessário. Como é que ocorre esse desapego? Dá até um calafrio, né? É bem difícil, né? Eu acho que em todos os campos aqui que a gente vai falar no sentido de apegos e desapegos, né? Ele vem de encontro com o nosso tema do último programa também, que a gente falou da psicosferas, né? Porque o apego, ele está ligado ao nível de energia também, né? Ele existe uma interferência, né, no sistema. Então, o que que acontece? Quando eu estou muito apegado a alguma situação, hoje não precisa ser algo novo, né, Alexandre? Não precisa ser algo que tu use no dia a dia. É muito comum tu frequentar lares, lugares e situações onde as pessoas ainda estão apegadas àquele móvel antigo, que era do avô, que era do tataravô. Ai, porque isso foi a minha mãe que me deu. Ai, ganhei uma roupa lá, mas a pessoa não usa aquilo, mas foi alguém muito especial que deu, então eu não posso passar adiante. E aí isso vem também dentro de um sistema cultural, né? Porque a gente veio de um sistema de crença que diz que aquilo que tu ganha tu não pode doar. Mas aí imagina Deus de que tu nasceste, tu começar a entulhar dentro da tua casa tudo que tu ganhou no decorrer da tua vida, né? Tem hoje famílias que guardam dentro da roupa do bebezinho, a primeira vestimenta que a criança colocou, aí a pessoa tá lá com 40 anos com um monte de coisa acumulada e aí não pode colocar aquilo fora, porque é importante, foi de um momento muito importante. E aí a importância, Alexandre, do desapegar-se é se colocar no lugar do outro, né? Parar de olhar somente para mim, para o meu umbigo e para minhas questões, né? É a gente começar a olhar que aquilo que hoje está parado lá dentro da tua casa serve para o teu irmão lá fora. Alguém está precisando daquilo. Às vezes a pessoa tem lá um roupeiro cheio de roupas, não usa nem a metade, mas ela não consegue se desfazer, ela não consegue doar, né? Enquanto tem um monte de pessoas lá fora que estão esperando uma oportunidade de ganhar uma peça, né? Nós passamos por uma situação essa semana, casualmente eu fui visitar a minha mãe, né? E aproveitei a oportunidade de dar uma mexida no roupeiro dela. E aí eu disse para ela, eu disse, mãe, se tu durante a semana inteira tu fosse trocar uma roupa por dia, tu trocaria a roupa o mês inteirinho sem repeti-la, né? Então, qual a necessidade de ter isso? Daqui a pouco tem roupa lá que nem te serve mais, mas tu nem percebeu que aquilo não te serve mais. E aí tem pessoas que pensam assim, um dia vai me servir. Ficam naquele efeito sanfona. Hoje eu tô mais gordinho, mas eu pretendo emagrecer, aquela roupa vai me servir de novo, né? E aí a mãe, fazendo uma limpeza ali dentro do roupeiro nela, né? Teve um momento que ela começou a colocar aquela roupa dentro de uma bolsa. E aí eu disse para ela, não mãe,
bota dentro de uma caixa ou de uma sacola que eu vou passar adiante. Aí ela olhou para mim e ela disse assim, mas eu vou dar a bolsa também. Aí eu disse, olha que maravilha, né? Trouxe as doações dela e aí eu entreguei para o meu marido. Ele já conhece algumas pessoas, né? E quando ele sai para fazer as entregas do trabalho dele, que ele trabalha sempre pelo centro, ele se encontra com famílias carentes. E muitas vezes os papeleiros, né? E aí ele passou por uma senhora essa semana bem de idade, né? Lá recolhendo o lixão, tentando catar umas latinhas. E ele tinha algo guardado também de latinhas e papelão dentro do carro. E ele pegou e entregou para ela, ficou muito faceira. E aí ele disse assim, mas eu tenho um presente para te dar. E aí ele pegou aquela sacola de roupa com aquelas bolsas. Alexandre, pensa na felicidade da mulher que quase entrou em prantos, feliz da vida porque tinha ganhado uma bolsa. E ela estava mais encantada porque eram muitas roupas femininas e ela disse que tinha muitas mulheres na casa dela, né? Então, olha só, aquela coisa que estava tanto tempo parada lá dentro do roupeiro da minha mãe, e muitas vezes parada dentro do meu roupeiro também, né? Porque a gente também é assim. Então, ir lá, né? De preferência não dá para fazer diariamente, mas faz semanalmente. Mas aí faz aquele desapego, mesmo que tu esteja apegado em alguma coisa, né? Porque é uma troca de energia. Eu sempre digo, para entrar algo novo na tua vida, o velho precisa sair. Duas coisas não ocupam o mesmo espaço. Se tu quer comprar uma roupa nova, por exemplo, nesse momento tu acha que tu não tem dinheiro, se tu não se desfazer de algumas coisas dentro do teu roupeiro, aquele novo não vai entrar. Então dê a oportunidade para o universo criar uma situação e tu poder ter aquilo que tu almejava e que tu desejava. Mas mostra ao universo também que tu é caridoso, que tu é caridosa. E doe algo também, mesmo antes de receber. Exatamente, essa troca é que dá esse sentido para a vida, né? Quando a gente consegue fazer uma doação dessa de forma desinteressada, a gente percebe ali que não dá às vezes para explicar o que a gente sente, né? Quando a gente desapega e doa sinceramente aquilo. Tu falaste uma palavrinha mágica aí quando foi falado ali, ó, eu quero te dar um presente. Isso certamente gera um sentimento de apego beneficente, causando um benefício para alguém melhor do que se quando tu muda a frase e fala assim, ó, isso aqui não me serve mais, pode pegar. Diferente de eu dizer, né, eu quero te ofertar um presente, você aceita? Né? Então olha a diferença disso, de um desapego, como se eu estivesse jogando fora, de um desapego causando um benefício. Né? E qual é a diferença disso? Daquele apego que gera posse, né? Isso é um entrave para o nosso adiantamento, seja ele moral, seja ele espiritual, e ele supre assim, ele supre as nossas faculdades afetivas, porque a gente transporta isso para as coisas materiais, né? Então a gente pega e o que acontece? As faculdades afetivas elas são diminuídas, elas são abafadas pelo sentimento de posse. Né? Então as coisas materiais é que tomam conta. E é como se nos deixasse um pouquinho frio mediante a situação daquela caridade amorosa, fraterna, que tem empatia com o outro. Né? Então, assim a gente suprime mesmo essas faculdades afetivas. Né? Parece que o materialismo e o consumismo tomando conta é entrave para nós. Aí tu entraste uma coisa muito profunda quando a gente sai do lado material do apego para o lado espiritual, né, Alexandre? Eu sempre digo assim, ó, tem muita diferença entre tu fazer uma doação e tu fazer um descarte. E toda vez que eu comentava isso, às vezes até meu marido dizia para mim, olha, toma cuidado, porque quando tu fala isso, as pessoas vão pensar que não podem doar os descartes dela, né? Não, existe uma diferença na intenção, né? Porque olha só, hoje em dia tem tanta gente que quando vão fazer as suas limpezas, seus desapegos, digamos assim, muitas vezes elas estão simplesmente descartando aquilo que não serve mais, aquilo que não usa mais. E muitas vezes nesse descarte vai muitas coisas que não servem nem para o outro. Às vezes as pessoas vão lá, é roupa muito velha, muito manchada, é sapato estragado, isso é descarte. Então, em vez de elas colocarem aquilo no lixo, elas descartam para outra casa, para outro ambiente, né? E isso é muito visto no mundo espiritual. Isso é muito visto, né, por essa energia suprema que nos rege, né? Eles estão, na verdade, eles estão fazendo a leitura da tua intenção. Tu está
desapegando ou tu tá descartando, né? Quer fazer um descarte, mas faça de coisas boas. É necessário sim fazer o descarte, mas não esqueça de desapegar, de fazer a doação também, né? Quando a gente fala em doação, a gente está falando em doação de roupas, a gente está falando em doação de alimentos, a gente está falando de doação de um sorriso, de um abraço, de uma caridade, de um apoio amigo. Existem várias maneiras da gente se doar, né? Então, no dia a dia, eu não tenho nada dentro da minha casa que eu possa doar, dou um sorriso. Eu não tenho nada que eu possa fazer nesse momento para outra pessoa, um abraço. Sempre tem algo para o nosso irmão que a gente pode se doar, né? Então, quando a gente fala no termo doação, é um tema muito profundo dentro do lado material e principalmente espiritual. Destaquei aqui quando tu disse, né, entre o descarte, a doação, e eu coloco aqui uma terceira palavra, o esbanjamento. Será que esbanjar é desapegar? O que tu acha? O esbanjamento, ele tem que ter um olhar mais profundo, né? Porque na verdade existe um vazio dentro dessa pessoa, né? Ela está sempre em busca de algo que nada supre ela, então ela fica esbanjando, né? É aquela coisa que às vezes é até compulsivo. É quando tu vai numa loja, em vez de comprar uma peça de roupa, tu compra 3, 4, às vezes só muda a cor, mas é o mesmo modelo. É quando tu vai comprar uma bolsa, um casaco, é o esbanjar da coisa, né? É quando tu vai em algum lugar, tu pede alguma coisa lá e tu não vai comer tudo aquilo e tu esbanjou naquilo, né? Então existem várias maneiras e situações hoje da gente esbanjar. Qual a necessidade disso? Esse é o primeiro ponto, a primeira palavra-chave, que a pessoa que tem isso, esse costume de esbanjar, que ela fique atenta, que tem algo dentro dela que não está bem resolvido, né? Ela está com um vazio, ela está com uma falta, que ela está buscando fora, suprir dentro, através do esbanjamento. Sim, o que o pessoal chama muito também de ostentação, né? Ficar ostentando, né? Que ela quer passar com isso, né? O que essa pessoa, a necessidade que ela tem de ostentar uma imagem, ostentar um bem, né? Um bem no sentido de bem material, né? É um bem com N, né? Porque aquela pessoa que faz o bem com N, ela não precisa ostentar, né? Porque ela não precisa mostrar, porque ela irradia aquilo, né? É aquele perfume que a gente também comentou, né? É o perfume que aquela psicosfera do programa anterior exala, né? Então não é necessário esbanjar, né? Ela é doada espontaneamente, né? E aí, né, isso cria um quantum de energia, né? Quem de nós já não passou por uma situação de na casa de uma pessoa financeiramente muito próspera, né? E tu chega lá e a pessoa se comporta com uma humildade, com uma simplicidade, com uma simpatia, tá lá com uma roupa bem simplesinha, bem confortável, não tem preocupação onde tu vai sentar, o que tu vai fazer, simplesmente vai lá e te abraça, te convida, te senta, já busca um chimarrãozinho, um chazinho, um cafezinho, né? Te recebe com a maior simplicidade, tendo todas as possibilidades, né, de luxúria em sua volta, mas se comporta dentro da simplicidade. Essas pessoas nos dão maior prazer, nos dão maior alegria, a gente quer estar perto dela, não pelas coisas que ela tem, mas sim pelo que a pessoa te transmite. Ao contrário de outros, né, Alexandre, que através da ostentação tem a intenção de mostrar para os outros que é melhor do que tu, que é melhor na sua situação financeira, que tem um carro melhor, que tem uma casa melhor, que tem um emprego melhor, que tem mais qualidade, mais capacidade, que compra o que quer, faz o que quer, anda bem vestido, mas com a intenção de, assim, humilhar os demais, né? Se colocar acima dos outros, né? É aquele cara que está se achando tal, né? E na realidade ele está atraindo um quantum negativo para a vida dele. Em outras palavras, eu costumo dizer assim: quando tu desencarnas e vai lá para cima com o Papai do Céu, o que tu leva junto? Cadê toda aquela ostentação? Cadê toda aquela riqueza, né? E aí Deus lá de cima vai dizer mais uma vez:
Então, a gente tem aí no nosso meio algumas crenças que dizem assim que a fortuna, o dinheiro, não traz felicidade, mas manda buscar, né? Dinheiro não compra felicidade, mas manda buscar, né? Mas isso tem um fundo de verdade? Fortuna, riqueza e prosperidade são a mesma coisa? Gera apego, gera desapego? Olha, para início, assim, a gente veio para cá para ser próspero, né? E a prosperidade, ela não quer dizer só em riqueza. A prosperidade quer dizer o teu bem-estar, a tua paz, né? Que é ela que vai buscar os demais, né? Trazendo para o lado da espiritualidade, como a gente sempre fala, né? Que há pessoas mais simpáticas que os nossos pretos velhos, né? Que estão lá dentro do seu lar, dentro da sua humildade, mas eles são ricos em felicidade, eles são ricos em paz, né? Quando a gente traz isso para o lado material, né, Alexandre, eu acho que todo mundo tem o direito de viver bem, todo mundo tem o direito de ter uma vida confortável, né? Nós não viemos para cá só para sofrer, a gente veio para cá para usufruir tudo que a nossa terra nos oferece, né? Mas tudo isso dentro de não passar por cima dos outros, não passar por cima de ninguém, né? Vai lá, faz o teu trabalho com honestidade, busca aquilo que é teu por direito. Todos nós temos o direito de sermos ricos financeiramente aqui na Terra, né? Só que a gente tem que saber como fazer, a gente tem que trabalhar um caminho de trazer essa energia ao nosso favor. Qual é a intenção que tu está colocando quando tu busca prosperidade? Quando tu almeja comprar um carro novo, por exemplo, qual é a intenção que tu coloca ali? Tu começa primeiramente olhando para o teu campo de possibilidade, teu momento atual. Nossa, nem pensar. Com o que eu ganho hoje, comprar um carro novo? Não, isso não é para mim. Então, tu já descartou essa prosperidade, né? Agora, se tu confiar em Deus e dizer para Ele que tu gostaria de comprar aquele carro novo, não importa quais sejam as formas que Deus vai trazer até ti, né? Eu sempre brinco com meus consultantes lá. Vai que um dos meus pacientes ganhe na Mega Sena. Será que eles não me dariam um carro de presente, né? Vai que eu ganhe na loteria. Então, de que forma vai chegar até mim? Isso é com Deus. Agora, a intenção limpa que eu tenho para com aquele meu desejo, para aquele meu pedido, é que vai fazer a situação acontecer. Então, a prosperidade tem que estar dentro da tua paz e dentro da tua alegria. Seja próspero interno, que a prosperidade financeira chegará até ti. Sim. Então a gente vê aqui que a prosperidade é um termo muito mais abrangente do que propriamente o ouro, a prata, né, a moeda, o dinheiro, enfim, as joias, né? Tem uma frase que diz assim, ó, que fulano era tão pobre, mas tão pobre que só tinha dinheiro, né? Então está aqui o significado da prosperidade, né? É um bem-estar, é um sucesso muito mais íntimo e dentro do que tu vibra. Vamos citar de novo a psicosfera, que nós falamos recentemente aqui em outro programa, né? A atmosfera psíquica que tu tem próspera, porque tu pode ter os cofres cheios, mas um vazio no coração, né? Então tu pode ser uma pessoa rica de dinheiro, de joias, mas não é uma pessoa próspera enquanto ser, né? Então, dentro disso é que a gente analisa essa questão de apego e de desapego. Porque se a gente for ver no sentido espiritual, por exemplo, cada vez que a gente fica endeusando demais os bens, acho que este é o problema da prosperidade, no sentido de olhar só para a riqueza material e colocar nisso sucesso, né? Então, sucesso é mais abrangente, assim como o termo prosperidade, né? Mas a partir do momento que eu fico endeusando demais a matéria, o consumismo, né? Que a razão de eu estar aqui é ter, e eu vou deixando o ser de lado, os laços que unem o meu espírito à matéria vão ficando grossos de tal maneira que é um dos principais motivos de perturbação quando a gente parte para o outro plano. Porque fica muito difícil de se desvencilhar da matéria física a partir do momento que esses laços estão grossos e muito grudados ao corpo. Então há um desligamento muito mais difícil de se realizar, porque ninguém vai ficar para semente aqui, né? Um momento
nós vamos voltar para a espiritualidade. E não adianta ser enterrado com um carro aqui, porque nós vamos chegar a pé lá, ou até carregados, dependendo do que a gente serviu aqui. Com certeza. E é muito bom tu colocaste isso, né? Lembrando as pessoas que estão nos assistindo também, uma das coisas de forma de apegos que a gente encontra hoje, né? E partindo já mais para o lado da possessão, também é apegos aos familiares, apegos a sentimentos, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa desencarna, e é muito comum tu viver o luto daquela pessoa, né? Até 6 meses está dentro do prazo normal. Passou desse período, passou dos 6 meses, já se tornou uma possessão. Eu quero aquela pessoa ali perto de mim, né? Então, olha só, tu estava aqui na Terra, tu conviveu olhando para um corpo físico, né? Tendo um espírito dentro dele. O corpo físico se desfez, mas o espírito continua. Então, a possessão, ela quer aquele corpo físico reencarnado de volta, ela quer aquela pessoa de volta, né? Então, tem pessoas que ficam anos e anos sofrendo com a partida de um ente querido, pelo apego, pela possessão. Isso entra na parte do materialismo também, né? O materialismo do corpo físico, porque aquela pessoa, em verdade, ela não morreu, ela só foi para um outro plano. Ela desencarnou daqui, mas ela renasceu lá, né? Quando ela vem para cá, ela desencarna lá e renasce aqui. Essa é a lei de Deus, né? Então, essas pessoas apegadas, Alexandre, elas precisam ter um cuidado para não levar isso para o lado do domínio, para o lado da possessão, porque elas ficam anos e anos em dor e sofrimento por esse apego sentimental, esse apego de possessão, né? Quando na realidade nós estamos aqui todos como irmãos. E quando a gente fala em apegos, quando a gente fala em prosperidade, em andar na vida, né? A gente precisa andar lado a lado com o nosso irmão, nem na frente e nem atrás. Um exemplo que eu quero colocar disso é que muitas vezes, né, quando eu estava ministrando meus cursos de Reiki, e a gente sabe que sempre tem um grupo de apoio ali, né, que estão te auxiliando, que estão vendo o que é necessário para o momento atual, né, e eu sempre faço questão de, nos ensinamentos dos meus cursos, né, agradecer a todos os meus apoios, porque sem eles, não que não seria possível, mas seria mais difícil, né, ter um ambiente mais harmônico, porque eu não preciso pensar em tudo naquele momento, eles estão pensando junto comigo, né? E esse final de semana eu participei de uma imersão que trouxe exatamente isso. Eu fui para um lugar diferente, com pessoas diferentes, com apoios diferentes, pessoas que eu nunca tinha encontrado na minha vida, e nós estávamos ali com o mesmo propósito, servir por amor. Quando eu cheguei lá, a minha última frase ao sair, que eu disse para a coordenadora, eu me senti em casa. Porque percebendo aqueles irmãos trabalhadores da luz ali no auxílio, no apoio do palestrante da imersão, eu me senti em casa porque eu me senti exatamente o que eu faço com meus apoios, né? A gente foi honrado, nos agradeceram muito pela participação, o trabalho que a gente teve, né? Então eu acho assim, Alexandre, que hoje as pessoas precisam se dar conta que ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Um chefe não dirige uma empresa sem os funcionários, ele precisa da cooperação. Então ele não é mais que os funcionários, ele tem mais responsabilidade, mais preocupação. Mas bota esse chefe dentro de uma empresa sozinho para ver se ele sai do lugar. Ele não consegue. Então a equipe, ela tem que parar de olhar também como aquela pessoa mais acima. Olha para o teu chefe como um irmão, como um amigo. Não chega lá com 4 pedras na mão, não chega lá se justificando ou se defendendo. Chega com um sorriso, chega amigável, e tu vai mudar o teu ambiente de trabalho. O que o nosso planeta precisa hoje é de irmãos. Não precisa ser irmãos de sangue, mas todos que habitam o planeta Terra, para Deus, é irmãos. E aí entra o tema da psicosfera novamente, né? Essas mudanças planetárias que está acontecendo, essa coisa de todo mundo se dar as mãos e vamos caminhar junto, é a nova regeneração. Sim, sem dúvida. Então, para tu ver como os assuntos estão interligados, né? O tempo todo. Psicosfera, pensamento, e aí essa questão
do apego e do desapego tem algo curioso, porque quanto mais valor a gente dá a alguma coisa, parece que mais sensível é a sua perda, né? E quanto menos valor a gente dá, menos sensível é a sua perda. Está aqui a mecânica do apego e do desapego, né? Então, quando a gente fala da questão das terapias, por exemplo, né? Vai dizer que terapias como o Reiki, por exemplo, não trabalham isso, né? O apego ao que se vai levar daqui e o desapego do que se vai deixar. Porque, olhando num sentido holístico ou espiritual, ou seja, algo que transcende o terra a terra da vida, é que a gente percebe certas nuances aqui, né? Que a única coisa que nós vamos levar daqui e que a gente não se apega muito é o que a gente dá, não o que a gente retém ou acumula. Ou seja, o que eu vou levar daqui são os tesouros íntimos, não os adornos, não aquilo que me adorna, que me enfeita, né? Certa feita eu vi um palestrante da área espiritual que disse assim para nós: nós passamos a vida inteira aqui na Terra, alimentando o cadáver, vestindo o cadáver, calçando o cadáver, ou seja, acumulando e amealhando para o cadáver. Aí chega a hora do ser, nós chegamos verdadeiros mendigos no céu. Eu acho que não tem mais o que falar. Quando a gente fala de apego e desapego, ele diz tudo nisso. Eu nunca mais esqueci, faz anos isso, né? Então imagina, alimentar o cadáver. E cadê a nossa realeza espiritual, né? Alimentar o cadáver é alimentar o ego, né? E quanto mais tu desapega de si mesmo, quanto mais tu desapega das crenças e das situações, né? Mais tu vai te libertando. Então, em vez de ter, tu passa a ser, né? E eu tenho uma frase que tem me acompanhado muito nesses últimos tempos e por mais que eu não queira escutá-la, eu tenho escutado, né? E nessa imersão que eu participei esse final de semana, na despedida, tem uma pessoa que olhou para mim e disse assim: nossa, olha pro rostinho dela, ela transmite tanta serenidade, ela transmite tanta paz, ela transmite tanta calma, né? Aí a gente volta lá naquilo que o nosso Mestre Jesus falou, né? Orai e vigiai. Então, quando a gente está aqui falando, explicando, ensinando, a gente também está escutando e também está praticando, né, Alexandre? Então, nessa caminhada de terapeuta, a gente passa a escutar aquilo que a gente fala e a gente passa a praticar. Então, a partir do momento que tu ora, vigia, pratica, tu para de ter e tu começa a ser. E quando tu começa a ser, tu começa a ter essa calma, essa paz, essa tranquilidade. E é isso que tu passa a transmitir para as pessoas. E aí, quando isso começou a se repetir na minha vida, eu pensei: nossa, eu estou tão feliz com esse caminho de transformação, que quanto mais eu aprendo, quanto mais eu escuto, mais eu quero aprender, porque mais eu quero me transformar, porque eu quero ser e não ter. Sim, a gente dá o real aproveitamento às duas coisas, tanto ao material, né, quanto aquilo que a gente ganha pelo suor do nosso trabalho, a nossa dedicação, mas sem esquecer do ser, dos tesouros íntimos que esse mestre que tu disse agora há pouco nos disse, né, que aqueles tesouros que a traça não come, que a ferrugem não corrói, que os ladrões não escavam e não roubam, né? É os tesouros íntimos dos conhecimentos, das virtudes, do bem que a gente faz. Estamos chegando ao final do nosso programa mais uma vez, então eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para o nosso público aqui sobre o nosso tema, apego e desapego. Então, o principal dele, né? Apegue-se à sua alma, ao seu ser, desapegue-se do teu ego, desapegue-se das tuas crenças, desapegue-se do ter e passe a ser. E ali então tu encontrarás a verdadeira paz. Gratidão então, mais uma vez, pela sua participação, e a você que nos acompanhou então, um bom despertar do ser para você e que continue expandindo a consciência dentro do desapego das coisas que nós vamos deixar e gerando apego ao que vamos levar. Obrigado e até o próximo programa. Tchau!